Vivemos em um mundo onde a saúde é cada vez mais importante, especialmente para os homens. Eles enfrentam desafios únicos em sua jornada para uma vida saudável, e muitas vezes esses desafios vêm com o passar do tempo. Um dos principais problemas que os homens enfrentam é a perda de ereções firmes. Muitos deles se sentem inseguros, desesperados e até mesmo isolados por causa disso. Mas por que isso acontece? Por que as ereções firmes começam a desaparecer com a idade? Algumas pessoas diriam que isso é apenas uma questão de idade, que é algo natural e inevitável. Mas eu, como médica, sei que há muito mais por trás disso. Eu trabalhei com muitos pacientes que lutam com esse problema, e cada um deles tem uma história única. Alguns deles já tentaram tudo: os exercícios, os medicamentos, as dietas e até mesmo a terapia. Mas nada parece funcionar de forma duradoura. Eles sentem-se desesperados, sem saber o que fazer. E é exatamente neste momento que muitos deles abandonam a esperança. Mas eu não vou deixá-los abandonar a esperança. Eu vou contar uma história diferente, uma história que começa com uma surpresa. Quando eu estava em formatura, eu trabalhei em um hospital que atendia a uma população de homens idosos. Eu me lembro de um paciente em particular, um homem de 65 anos que veio até mim com problemas de ereção. Ele estava desesperado, sem saber o que fazer. Eu o examinei e descobri que ele estava bebendo água na hora errada. Ele estava se bebendo grandes quantidades de água antes de dormir, o que estava afetando sua saúde. Eu o aconselhei a beber pequenas quantidades de água ao longo do dia e a evitar comer muito tempo antes de dormir. No dia seguinte, ele voltou com um sorriso no rosto, dizendo que as ereções firmes haviam voltado. Foi um momento incrível! E foi nesse momento que eu comecei a entender que havia algo mais a ser descoberto. Eu comecei a estudar mais a fundo sobre a relação entre a água e a saúde. E o que eu descobri foi surpreendente. A água não é apenas uma substância necessária para a sobrevivência, ela também tem um impacto profundo na nossa saúde. E não é apenas o consumo de água em si que é importante, mas sim o momento em que a bebemos. Eu vou contar mais sobre isso à medida que vamos avançando, mas por agora basta dizer que a história daquele paciente me fez questionar tudo o que eu sabia sobre a saúde. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos questionar tudo o que você acha que sabe sobre a saúde masculina, e vamos descobrir algo novo e incrível. Ao investigar mais sobre a relação entre a água e a saúde masculina, descobri que a qualidade da água que estamos bebendo é fundamental para a nossa saúde. A água pode conter substâncias químicas e metais pesados que podem causar danos à nossa saúde. Além disso, a água pode estar contaminada com bactérias e vírus que podem causar infecções e doenças. Considerando que a água é uma parte essencial da nossa dieta, é importante escolher fontes de água de alta qualidade. Um exemplo disso é a água mineral. A água mineral é obtida das profundezas da terra e pode conter minerais e substâncias químicas benéficas para a saúde. Além disso, a água mineral pode ser mais eficaz em ajudar a prevenir a perda de ereções firmes, pois contém minerais essenciais para a saúde do pênis. No entanto, é importante lembrar que a água mineral não é uma panaceia e que a perda de ereções firmes é um problema complexo que exige uma abordagem multifacetada. Outro aspecto importante é a hidratação. A hidratação adequada é fundamental para a saúde geral, mas também é crucial para a saúde sexual. Quando estamos hidratados, nossos tecidos são mais flexíveis e nossas ereções são mais fortes. Além disso, a hidratação pode ajudar a prevenir a perda de ereções firmes causada pela falta de líquido no corpo. No entanto, é importante não beber água demais, pois isso pode causar problemas de saúde, como a inibição da produção de testosterona. Agora, considerando que a perda de ereções firmes é um problema que afeta a autoestima e a confiança de muitos homens, é importante encontrar maneiras de lidar com isso de forma eficaz. Uma abordagem pode ser a terapia de cópia. A terapia de cópia pode ajudar a resolver problemas de comunicação e a melhorar a relação entre os parceiros. Além disso, a terapia pode ajudar a lidar com a ansiedade e o estresse que podem contribuir para a perda de ereções firmes. Outra opção é a prática de exercícios físicos regulares. A prática de exercícios físicos pode ajudar a melhorar a saúde cardiovascular e a reduzir o estresse e a ansiedade. Além disso, a prática de exercícios físicos pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea e a aumentar a produção de testosterona, o que pode ajudar a prevenir a perda de ereções firmes. No entanto, é importante lembrar que a perda de ereções firmes é um problema complexo e que a prática de exercícios físicos sozinha pode não ser suficiente para resolver o problema. Ao explorar a relação entre a água e a saúde masculina,
é fundamental considerar a importância da hidratação em conjunto com a dieta. A alimentação adequada pode influenciar significativamente a absorção de nutrientes essenciais para a saúde do pênis. Por exemplo, a falta de vitamina D pode contribuir para a perda de ereções firmes, pois essa vitamina é fundamental para a saúde óssea e a produção de testosterona. Agora, consideremos como a alimentação pode afetar a saúde sexual. Alguns alimentos podem estimular a produção de testosterona, enquanto outros podem reduzir a concentração de hormônios sexuais. Por exemplo, o consumo de ostras pode aumentar a produção de testosterona, pois elas são ricas em zinco, um mineral essencial para a saúde do pênis. No entanto, o consumo excessivo de açúcar pode reduzir a produção de testosterona, pois o açúcar pode levar a uma perda de energia e uma redução da produção de hormônios sexuais. Outro aspecto importante é a importância da digestão adequada. A digestão é fundamental para a absorção de nutrientes essenciais para a saúde do pênis. A falta de enzimas digestivas pode levar a uma má absorção de nutrientes, o que pode contribuir para a perda de ereções firmes. Além disso, a digestão inadequada pode levar a uma inflamação nos tecidos do pênis, o que pode reduzir a capacidade de ereção. Agora, vamos considerar como a estresse pode afetar a saúde sexual. O estresse crônico pode levar a uma redução da produção de testosterona, o que pode contribuir para a perda de ereções firmes. Além disso, o estresse pode levar a uma perda de libido, pois o estresse pode reduzir a capacidade de se sentir atraído por alguém. Portanto, é fundamental encontrar maneiras de gerenciar o estresse de forma eficaz, como a prática de exercícios físicos, a meditação ou a terapia. Outra questão importante é a importância da relação entre os parceiros. A relação entre os parceiros pode afetar significativamente a saúde sexual. A falta de comunicação ou a falta de intimidade pode levar a uma perda de ereções firmes. Além disso, a relação entre os parceiros pode influenciar a percepção de si mesmo e a autoestima, o que pode contribuir para a perda de ereções firmes. Agora, consideremos como a cultura pode afetar a saúde sexual. A cultura pode influenciar significativamente a percepção de si mesmo e a autoestima. Além disso, a cultura pode influenciar a forma como se aborda a saúde sexual. Por exemplo, em algumas culturas, a perda de ereções firmes é vista como uma questão de idade, enquanto em outras culturas, é vista como uma questão de saúde. Agora, vamos considerar como a tecnologia pode afetar a saúde sexual. A tecnologia pode influenciar significativamente a forma como se aborda a saúde sexual. Além disso, a tecnologia pode fornecer ferramentas e recursos para aprimorar a saúde sexual. Por exemplo, a tecnologia pode fornecer aplicativos para ajudar a gerenciar o estresse e a ansiedade, o que pode contribuir para a perda de ereções firmes. Agora, vamos explorar a relação entre a água e a saúde masculina de uma perspectiva diferente. Considere que a qualidade da água que estamos bebendo pode afetar não apenas a nossa saúde geral, mas também a nossa capacidade de ereção. A água pode conter substâncias químicas e metais pesados que podem causar danos à nossa saúde. Além disso, a água pode estar contaminada com bactérias e vírus que podem causar infecções e doenças. Agora, pense em como isso afeta a sua vida cotidiana. Você bebe água de fonte, de garrafa ou de lata? A água que você bebe pode estar contaminada com substâncias químicas e metais pesados que podem afetar a sua saúde. Isso pode ser especialmente preocupante para os homens que estão tentando manter a sua saúde sexual em ordem. Outra coisa importante é a forma como a água é processada e distribuída. A água que você bebe pode ter passado por processos de tratamento que podem remover certos nutrientes e minerais benéficos. Isso pode afetar a sua saúde geral e, em particular, a sua capacidade de ereção. Agora, considere como a água pode afetar a sua saúde sexual de uma forma mais direta. A água pode afetar a concentração de hormônios sexuais, como a testosterona, que é fundamental para a saúde do pênis. Isso pode levar a uma perda de ereções firmes e uma redução da libido. Consequentemente, é importante escolher fontes de água de alta qualidade e garantir que a água seja processada e distribuída de forma segura. Além disso, é fundamental beber água em quantidades adequadas e evitar a sobrecarga de líquidos. Isso pode ajudar a manter a saúde geral e, em particular, a saúde sexual. Agora, vamos considerar como a água pode afetar a sua saúde sexual de uma forma mais indireta. A água pode afetar a sua capacidade de relaxar e reduzir o estresse. Isso pode levar a uma perda de ereções firmes e uma redução da libido.
Além disso, a água pode afetar a sua capacidade de dormir e, em particular, a qualidade do sono. Isso pode levar a uma perda de energia e uma redução da capacidade de ereção. Outra coisa importante é a forma como a água pode afetar a sua saúde sexual de uma forma mais psicológica. A água pode afetar a sua confiança e autoestima. Isso pode levar a uma perda de ereções firmes e uma redução da libido. Além disso, a água pode afetar a sua capacidade de se sentir atraído por alguém. Isso pode levar a uma perda de ereções firmes e uma redução da libido. Agora, considere como a água pode afetar a sua saúde sexual de uma forma mais física. A água pode afetar a sua capacidade de manter a temperatura corporal. Isso pode levar a uma perda de ereções firmes e uma redução da libido. Além disso, a água pode afetar a sua capacidade de manter a elasticidade dos tecidos. Isso pode levar a uma perda de ereções firmes e uma redução da libido. Agora, vamos considerar como a água pode afetar a sua saúde sexual de uma forma mais holística. A água pode afetar a sua capacidade de manter a saúde geral. Isso pode levar a uma perda de ereções firmes e uma redução da libido. Além disso, a água pode afetar a sua capacidade de manter a saúde mental. Isso pode levar a uma perda de ereções firmes e uma redução da libido. À medida que navegamos através dessas ideias complexas, é possível notar como elas começam a se interligar de maneira fascinante. A água, que inicialmente parecia ser apenas uma substância necessária para a sobrevivência, revela-se ser um elo fundamental entre a saúde geral e a saúde sexual. A qualidade da água que bebemos não apenas afeta nossa capacidade de manter a saúde geral, mas também influencia a nossa capacidade de manter a saúde sexual. À medida que exploramos a relação entre a água e a saúde masculina, começamos a entender como a hidratação adequada pode afetar a nossa capacidade de ereção. A falta de hidratação pode levar a uma redução da produção de testosterona, o que pode contribuir para a perda de ereções firmes. Além disso, a hidratação adequada pode ajudar a manter a saúde óssea e a reduzir a inflamação nos tecidos do pênis. Mas a água não é apenas uma substância necessária para a sobrevivência, ela também tem um impacto profundo na nossa saúde mental. A falta de água pode levar a uma perda de energia e uma redução da capacidade de concentração. Além disso, a água pode afetar a nossa capacidade de se sentir atraído por alguém, o que pode levar a uma perda de ereções firmes e uma redução da libido. À medida que navegamos através dessas ideias complexas, é possível notar como elas começam a se interligar de maneira fascinante. A relação entre a água e a saúde masculina revela-se ser um exemplo de como a saúde geral e a saúde sexual estão intimamente relacionadas. A qualidade da água que bebemos não apenas afeta a nossa capacidade de manter a saúde geral, mas também influencia a nossa capacidade de manter a saúde sexual. E é aqui que a reflexão se torna fundamental. Ao entender a relação entre a água e a saúde masculina, podemos começar a perceber como as nossas escolhas diárias podem afetar a nossa saúde sexual. A água, que inicialmente parecia ser apenas uma substância necessária para a sobrevivência, revela-se ser um elo fundamental entre a saúde geral e a saúde sexual. E é aqui que a responsabilidade pessoal se torna crucial. Ao escolher beber água de alta qualidade e a manter a hidratação adequada, podemos começar a perceber como as nossas escolhas diárias podem afetar a nossa saúde sexual. À medida que navegamos para a conclusão, é possível notar como as ideias que exploramos começam a se interligar de maneira fascinante. A relação entre a água e a saúde masculina revela-se ser um exemplo de como a saúde geral e a saúde sexual estão intimamente relacionadas. E é aqui que a reflexão se torna fundamental. Ao entender a relação entre a água e a saúde masculina, podemos começar a perceber como as nossas escolhas diárias podem afetar a nossa saúde sexual. Ao refletir sobre a relação entre a água e a saúde masculina, é possível notar como essa conexão é mais profunda do que apenas uma questão de hidratação. A água é um elemento fundamental para a vida, e sua qualidade pode afetar não apenas a nossa saúde geral, mas também a nossa capacidade de manter a saúde sexual. A perda de ereções firmes é um problema comum entre os homens, e muitos deles buscam soluções para resolver esse problema. No entanto, a verdade é que a perda de ereções firmes é apenas um sintoma de um problema mais profundo. É uma questão de saúde, uma questão de equilíbrio, uma questão de conexão com o nosso próprio corpo. Ao entender a relação entre a água e a saúde masculina, podemos começar a perceber como as nossas escolhas diárias podem afetar a nossa saúde sexual. A água, que inicialmente parecia ser apenas uma substância necessária para a sobrevivência, revela-se ser um elo fundamental entre a saúde geral e a saúde sexual. A verdade é que a saúde sexual é uma questão de integridade, de equilíbrio, de conexão com o nosso próprio corpo.
É uma questão de reconhecer a nossa própria vulnerabilidade, de se sentir vivo, de se conectar com a nossa própria sensualidade. E é aqui que a água desempenha um papel fundamental, não apenas como uma substância necessária para a sobrevivência, mas também como um símbolo de vida, de energia, de conexão com o mundo ao nosso redor. Agora, é hora de refletir sobre as nossas próprias escolhas, sobre as nossas próprias práticas diárias. É hora de perguntar a nós mesmos: o que posso fazer para manter a minha saúde sexual? O que posso fazer para se conectar com o meu próprio corpo? A resposta é simples. Comece a beber água de alta qualidade. Comece a se cuidar. Comece a se conectar com o seu próprio corpo. E é aqui que a verdadeira prática começa. Não é uma questão de seguir uma dieta ou um plano de treinamento, mas sim de se conectar com o seu próprio corpo, de se sentir vivo, de se sentir conectado com o mundo ao seu redor. É uma questão de integridade, de equilíbrio, de conexão com a sua própria sensualidade. E é aqui que a água desempenha um papel fundamental, não apenas como uma substância necessária para a sobrevivência, mas também como um símbolo de vida, de energia, de conexão com o mundo ao seu redor. Portanto, é hora de se conectar com o seu próprio corpo, de se sentir vivo, de se sentir conectado com o mundo ao seu redor. É hora de beber água de alta qualidade, de se cuidar, de se conectar com a sua própria sensualidade. E é aqui que a verdadeira prática começa.